Nesse dia 4 de dezembro, já o último momento do nosso ano, não é verdade? Vamos desfrutar bem da vida, ao lado uns dos outros e como igreja de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, para fazer essa leitura desses 7 primeiros versículos. Eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora, tá bom? Talvez uma palavrinha ou outra destoe daquela que você tem nas mãos, mas o sentido é o mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária dos alimentos. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, meus queridos irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Até aqui, você pode orar comigo? Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque nesse tempo tão precioso de celebração, hoje cedo, nós também podemos abrir a palavra e pensar as coisas que aqui nós temos por aprender, para que a nossa vida continue sendo afetada pelo Evangelho do Senhor, tão libertador e transformador que Ele é. Então, pelo Teu Espírito, encontra lugar em nós, porque nós estamos dizendo: Senhor, vem, fala conosco, abre os nossos olhos, aguça os nossos ouvidos, trabalha o nosso entendimento e nos habilita para uma vida abençoada em Cristo Jesus. É que nós oramos e te agradecemos, e toda a igreja do Senhor diz amém, amém e amém. Essa é a igreja de Jerusalém, a primeira grande força motriz do cristianismo no primeiro século, e a igreja que nasceu do derramamento do Espírito Santo. Mas onde tem gente, e tem gente que vai chegando, e a coisa vai crescendo, e o caldo vai engrossando, os problemas também vêm. Eles vinham colecionando muitas bênçãos. Se você der uma voltadinha, você vai perceber ali, no final de alguns capítulos anteriores, que a igreja estava indo muito bem, crescendo, tinha a simpatia do povo, eles encontraram um caminho comunitário de se ajudarem de maneira que ninguém tinha falta de nada, mas, como a gente já leu aqui, chegou a hora de lidar com os problemas próprios de toda a comunidade, não é? Onde tem gente, tem problema. Não é? Diz para quem está ao seu lado assim: onde tem gente, tem problema. Dá umas encrencas, não é? Tem umas demandas, tem uns enfrentamentos. O que acontecia é que tinha o pessoal mais ortodoxo, por assim dizer. É bom a gente usar essas palavras que você vai aprendendo, né? Que eram
aqueles mais ligados à lei de Moisés, como ela foi dada no passado. Mas tinha o pessoal que era assim, mais helenista, um pessoal mais aberto, né, à cultura daqueles dias. E tem as tensões próprias dessa lida. A maneira que nós nos organizamos para a vida, às vezes são desconfortáveis para alguém que é gente com a gente, faz parte da mesma igreja. Às vezes tem um jeitão de ser e o outro olha e fala assim, nossa, mas não sei se é muito bom essa pessoa ir por esse caminho, desse jeito, se organizar assim, olha lá como que se veste, não sei o quê. Tem umas coisas que mexem com a gente, não é verdade? Tem um julgamento que a gente faz, às vezes você não fala, mas você faz. Às vezes a gente fala também. Né? E às vezes a gente não fala para a pessoa, a gente fala para alguém. Às vezes não sei se com a intenção de falar para alguém, para ver se a pessoa fala para quem. Então, tem uns BOzinhos que dá aí, certo? Melhor mesmo é se a gente pudesse ser gente grande com tudo que a gente pode, a gente pudesse sentar e conversar. Se o negócio é tão desconfortável que merece conversa, então senta logo, conversa, resolve e ajusta o seu foco e se entende direito com essa pessoa. Assim é o melhor, isso é coisa de gente grande. Que tal? Quantos aí candidatos a crescer? Amém? Coisa boa. Então, eles tinham um probleminha aqui. Era um problema na distribuição de cesta básica, veja bem. Tá? Então, tinham as viúvas. E tinham as viúvas do pessoal assim, mais tradicional. E tinham as viúvas dos judeus, que sequer falavam o hebraico, nem o aramaico, eles falavam o grego mesmo, que era a língua falada no mundo inteiro, desde que Alexandre o Grande, com a Grécia, tomou conta do pedaço, e ele impôs a sua cultura através da fala grega, e o grego se tornou, como o inglês hoje é, uma língua universal do mundo daqueles dias. Então tinha o pessoal assim, dos dois lados aí, mas membros da mesma igreja, gente. E aí, como você acompanha comigo aqui para irmos ao ponto, versículo de número 1 ainda, os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição do alimento. A gente consegue colocar isso? Estavam sendo negligenciadas na distribuição diária dos alimentos. Então, está aí o problema exposto. E quem tinha a liderança dessa igreja, e presta atenção, era uma igreja de milhares. Essa igreja aqui tinha milhares de pessoas, o negócio era grande ali. Porque você lembra que no dia que o apóstolo Pedro pregou a palavra, naquele dia do Pentecostes, o dia que o fogo caiu, que o povo foi cheio do Espírito Santo e que o nome do Senhor nosso Deus foi anunciado para todo mundo que estava ali, diz que só naquele dia cerca de 3.000 pessoas se converteram, teve muito batismo, o negócio demorou, a gente batizou 14 semana passada aqui, gastou um tempinho, você imagine o trabalho que deu ali, que grande bênção que foi naqueles dias todos. Então, uma igreja de milhares. Mas os apóstolos, né, eles é que tinham a responsabilidade direta, imediata, pela administração da igreja, consequentemente, pela administração dos problemas, ossos do ofício. Então, o que acontece? Eles convocam uma reunião. E aí, em 3 aspectos aqui, eu queria aplicar para você o efeito disso para a vida da gente, tá? Então, preste muita atenção. Diga para quem está ao seu lado, muita atenção nessa hora. Como é que eles resolveram esse problema? Em primeiro lugar, eles reconheceram o direito das mulheres. Parece óbvio hoje, mas não ali. As mulheres naqueles dias sequer eram contadas num censo. Quinta-feira a gente fez o estudo da primeira multiplicação dos pães, né? E diz que eram 5.000 homens. E aí tem entre parênteses assim uma citação, porque o Evangelho lembra das mulheres, pensando desde aqueles dias, não é? Não contando mulheres e crianças. Então nem no censo, o IBGE não está correndo aí, fazendo conta. Então naquele dia, quantos homens na casa mesmo? Por assim dizer. Mas aqui não. Aqui,
as mulheres têm voz, as mulheres têm vez, aliás, como tem que ser. Mas é para destacar um outro aspecto do que, na verdade, está acontecendo aqui. Porque a igreja, ela tem que ser uma comunidade onde as pessoas com necessidades, elas são ouvidas. Eu vou repetir. A igreja tem que ser um tipo de comunidade onde as pessoas com necessidades, elas são ouvidas. E os ouvidos que ouvem são os nossos. Então diz aí, quem tem que dar ouvidos somos nós. Diga para quem está ao seu lado. Quem tem que estar com os ouvidos atentos às necessidades que existem entre nós, somos eu e você. Porque tem muito assim, será que o pastor não está vendo? Será que a liderança não está vendo? Mas você está vendo? Você está vendo. Seus ouvidos estão atentos. E o que você já fez a respeito? Já mobilizou o pastor? Já mobilizou o seu líder? Já mobilizou alguém que você já percebeu, é alguém que ajuda um pouco mais perto? Você já se apresentou para fazer parte da solução, dando ouvidos ao que chegou para você, que é necessidade de alguém que está com a gente e que tem necessidade, seja ela qualquer. Porque necessidade é uma coisa de gente. Quantos têm necessidade? Levante a sua mão. Deixa eu ver se tem alguém que não tem. Tem, todo mundo tem necessidade. Então a gente precisa fazer chegar aos ouvidos da igreja. Então, igreja é uma comunidade que acontece em torno de Jesus. E o que é que Jesus ele tem para fazer em favor das pessoas? Ele tem acolhimento, ele tem abraço, ele tem cura, ele tem restauração, ele tem conselho, ele tem provisão. Mas como é que Jesus... Vou dar um trabalhinho para vocês. Como é que Jesus, ele se manifesta hoje? Através da sua igreja. Através do seu corpo, que somos nós. Nós não falamos isso recentemente? Lembra, irmão Lourenço? Quando nós falamos aqui, não é? Uma igreja conforme Deus quer. O irmão Lourenço e a irmã Catarina falaram, pastor, olha, boa palavra, tal, ajudou, não sei o quê. Então é assim. Então nós damos visibilidade a este agir do Senhor da igreja, eu e você. Então, em primeiro lugar, igreja é um lugar onde nós damos ouvidos às necessidades que as pessoas que estão conosco têm, que as pessoas que vão chegando trazem, as necessidades que vão surgindo. Então, ouvidos atentos às necessidades entre nós. Amém? Amém? Então tome uma decisão hoje, vou manter os meus ouvidos atentos. E é claro, gente, aqui você está entendendo que é uma maneira de dizer isso, mas é uma atenção como um todo. É viver ao lado do outro, não só para chegar, por assim dizer, sentar e sair, mas é de conviver. E para conviver, você tem que ter um senso de querer pertencer. Tem que ter, diga para quem está ao seu lado assim, intenção. 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 Você entendeu? Tá bom? Pastor Francisco, conta para a gente. Lá atrás, quando vocês começaram aí o relacionamento, o senhor não teve que chegar junto? Teve que chegar chegando. E encarar a sogra. Teve que chegar junto. Teve que intencionalmente fazer uma aproximação. Presta atenção. Comunidade, assim, para a gente crescer nessa capacidade de darmos suporte uns aos outros, né, de ter um senso de pertencimento, tem que ter intencionalidade. Você tem que ter um movimento de vir ao encontro da igreja, de ser igreja ao lado de outros, de todas as maneiras possíveis. Às vezes você não consegue, por qualquer característica sua, ir à casa de alguém onde acontece, às vezes, um movimento da igreja que se reúne. Abra a sua e receba. E diga para as pessoas, olha, eu até queria ir, sabe, mas o meu marido, ele não está nessa vibe ainda, não está nessa pegada ainda comigo. Mas... olha, se o pessoal viesse em casa, ia ser bom, porque daí ele ia também participar, ele ia querer, ele aceita, olha, ele é de boa para receber, ele
até de vez em quando assa uma carninha, por assim dizer. Então, a gente precisa guardar isso. Então, tem N necessidades, a gente tem que fazer uma aproximação, ouvidos atentos para isso. Segundo lugar, né, é que essa liderança aqui, qual? Os apóstolos, Luana, eles reconheceram a sua incompetência de resolver o problema. A começar do pastor, a gente tem que reconhecer a nossa incompetência, no sentido que a gente não vai dar conta de tudo. E não é nem essa a ideia de Deus, Priscila. Que o pastor dê conta de tudo. Não dá mesmo. Então, esses 12, porque aqui não tem o Iscariotes, mas tem o Matias, e depois chega o apóstolo Paulo, chamado por Deus de forma especial, mas esses, eles reconheceram a sua incompetência, eles eram líderes de milhares, e sabiam que eles não tinham condição de resolver tudo. Então, o que eles fizeram? Cederam espaço, deram lugar, deram um espaço para que a comunidade pudesse participar da solução do problema. É assim que a gente tem que fazer na vida. Desde as nossas casas. Dar espaço e convocar os demais a participar também da administração das lidas da vida, dos problemas da vida, das demandas da vida. O que eu encontro de gente sobrecarregada e fala assim, mas lá em casa sou só eu, pastor. E eu insisto com essas pessoas, além de oração, que é bom, de conversas francas, sinceras e de convocação de outros da família para ajudar também, para participar também. Ora, vocês estão entendendo? Aqui os apóstolos estão entendendo. Nós não vamos dar conta disso. E, aliás, nós vamos nos ocupar de umas coisas que não é o que, de fato, em primeiro lugar, Deus nos chamou para fazer. Não tem problema nenhum a gente servir a mesa. Mas, se a gente ficar nisso, com a comunidade crescendo, a gente vai se esgotar nisso. E aquilo que Deus chamou para a gente fazer de verdade, que é cuidar do rebanho de Deus, a gente não vai conseguir fazer direito. Então, eles reconheceram que a sua autoridade não estava ligada ao quanto eles sabiam, porque eles andaram bem pertinho de Jesus, mas a sua autoridade estava ligada ao quanto eles estavam dispostos a servir como Jesus. E Jesus, ele os ensinou a servir, tomando a bacia, tomando a toalha, e indo ao encontro e lavando os pés e dizendo, agora sigam o meu modelo, sigam o meu exemplo. Eles sabiam que eles precisavam reproduzir isso na vida dos seus liderados, na vida de quem era igreja com eles. E é por isso que nessa reunião, eles estão reconhecendo que tinha tarefas que prioritariamente eles tinham que fazer, mas que eles tinham que compartilhar com a comunidade a solução daquele problema. Então, em terceiro lugar, que é o terceiro pontozinho aqui da minha mensagem, eles resolveram o seguinte, não seremos nós quem escolheremos os que vão servir, para que o serviço não fique assim manipulado por nós. Nós vamos compartilhar com a comunidade. Porque a gente sabe, quando a gente olha, né, para o lado, a gente sabe, tem pessoas que têm naturalmente uma maior iniciativa, que parece que puxa a turma. Tem uma liderança que a pessoa carrega, tem um espírito assim de servir, de sair fazendo, né? Mas não é só isso. O que salta aqui para a gente é que uma nova humanidade, e aqui, o que isso, você está falando com isso, pastor? Estou dizendo que, por exemplo, semana passada vocês viram aqui o pessoal do batismo, viram a expressão, eu nasci de novo. Depois nós lemos um texto lá de 2 aos Coríntios, que quem está com Jesus está agora participando de uma nova criação.
parece que Deus está refazendo a gente, o Espírito Santo vai remodelando a gente vai sendo transformado, né? São pessoas transformadas em discípulos de Jesus. Estão comigo aqui ainda? Então, o que é isso? Essa nova humanidade, ela precisa redefinir o conceito que a gente tem de poder. Redefine. Essa nova humanidade que a gente carrega, redefine o conceito de poder. E a base disso é o serviço. Para a gente servir, a gente tem que morrer. Sabia? Diga para quem está ao seu lado, para servir tem que morrer. Jesus amado, agora ficou estreito para o meu lado, pastor. Como é que é esse negócio? Jesus, ele vai dizer uma coisa uma vez, né? Está lá no Evangelho de João. Diz que uns gregos vieram procurar Jesus, perguntaram para Filipe de Jesus tal. E Jesus, na sequência desse texto, ele vai dizer assim, que se o grão de terra, o grão de trigo, melhor dizendo, o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, vai produzir muito fruto, então tem que morrer. Tem uma imagem aqui, né? Tem uma figura que ele está construindo a respeito de si mesmo, de ter que morrer na cruz e ressuscitar e assim gerar toda essa vida que nós carregamos hoje, não é verdade? A vida de Jesus está multiplicada em mim e em você. Mas é a ideia de que para servir tem que morrer, porque a gente tem que se desglorificar. E para a gente se desglorificar, o negócio é difícil. Vou explicar para você assim, ó. Esses dias aqui eu fui para Valinhos, estava conversando com um pastor nosso lá, e ele foi participar de um encontro de igreja que acontece lá nos Estados Unidos, lá numa igreja chamada Willow Creek. Eles chamam esses encontros de Summit, são conferências para pensar liderança. Daí ele estava estacionando o carro e vem um irmão querido, sorridente, tal, para ajudá-lo a estacionar o carro direito, para passar segurança para ele, que ele podia deixar o carro dele ali, podia ir para a igreja, podia passar horas a fio, porque ele, aquele irmão, estaria ali, servindo no estacionamento. E foram conversando, aquela coisa toda, porque daí, alguns minutinhos de prosa, de bate-papo. Para a surpresa dele, ele foi descobrir depois, conversando com alguém, porque ele contou do testemunho lá dentro. Olha, tem um irmão assim, tal, de cabelo assim, olhos assim, dessa altura assim. Ele estava em tal região do estacionamento me servindo. Aí contaram para ele. Então, esse aqui é um dos grandes milionários da nossa região. Ele é um grande empresário da nossa região. Sabe onde que ele estava servindo? No estacionamento. Você pode falar, mas e daí, pastor? E daí que você sabe que essa relação poder, visibilidade, né? Quem tem dinheiro é que manda. Você sabe que esse negócio pega na gente, parece que a gente se sente assim, né? Que a pessoa chega esperando aplauso já. Que ela pode mais porque ela tem mais. Mas quando a pessoa ela está em Cristo Jesus, ela revê a sua vida. Então ela é conduzida a uma desglorificação e tudo que ela quer é servir. Então, enquanto muita gente está lá dentro, recebendo, aleluia, enquanto Deus está derramando, glória a Deus, o irmão está lá no estacionamento, cuidando de tudo, para que outros possam servir, possam adorar, possam cultuar, possam participar, possam ser ajudados, possam repensar a sua vida. Tem que desglorificar. Porque se a gente ficar preocupado com a nossa personalidade, é profundo o que eu vou dizer agora, atenção, hein? Se a gente ficar preocupado com a nossa personalidade, nós vamos perder a nossa identidade.
Mas da onde você tirou isso? Isso aqui é de um teólogo bizantino chamado Cirineu. Não precisa guardar isso. Mas tem gente que já pensou essas coisas quando lá atrás a igreja ela foi crescendo. Porque a gente não pode perder a finalidade. Porque pessoas casadas, quando perdem a finalidade do casamento e não se desglorificam, já não querem mais servir uma outra. Quando acontece assim, de um olhar para a outra, o marido olha para a esposa, mas eu mereço coisa melhor. Às vezes no casal, um segue um caminho, e vai crescendo, e cresce na profissão, e se forma não sei o quê, e PhD não sei ali, e vai. E a companheira, desde muito tempo, desde o namoro, permanece ali dando suporte para esse crescimento desse tal. Mas chega uma hora que daí a pessoa começa a olhar de cima, e começa a olhar para o lado, e começa a olhar muita coisa, e esqueceu da base. Se a pessoa não desglorificar e entender, perde a finalidade do casamento, porque a sua personalidade e o seu ego inflou. E assim é, gente. E assim é, porque na vida a gente vai conviver sempre com gente que sabe menos, com gente que pode menos, com gente que não faz com a mesma qualidade da gente. E igreja é um lugar que isso acontece. Sempre tem alguém que acabou de chegar, mas que quer servir com a gente, que não sabe do jeito que a gente sabe, que não faz tudo com a qualidade que a gente já consegue, mas que quer servir do nosso lado. Se você não desglorificar, você não vai conseguir servir ao lado dessa pessoa, você não vai ter paciência com essa pessoa. Você vai achar, não, aqui já não dá mais para mim, eu preciso buscar um lugar do meu nível. O meu nível é muito alto para estar ao lado desta gentalha. Olha, meu nível. E assim vai, gente. Isso a começar de um pastor de igreja. A começar de um pastor. A gente pode inflar de uma maneira e falar assim, não, aqui, eu preciso ir em outro lugar. Olha, o que eu sei pregar, o que eu sei ensinar, preciso pregar para um outro tipo de gente agora, eu preciso. Quanta gente se perde, mas isso é desde dentro de casa, isso é nos relacionamentos no trabalho, é na vida, isso é na igreja. Se não desglorificar a si mesmo, você não vai servir com tudo que você pode, porque a sua personalidade vai matar a sua identidade. Vai matar a sua identidade. E a grande bênção, segundo ensina aqui para a gente a palavra de Deus, é servir. É você participar da formação da pessoa. É você pegar alguém pela mão e falar assim, vem comigo porque eu sei mesmo um pouco mais, porque o que eu tenho com Deus é um negócio que já tem custado. Vamos, eu tenho para dar. Vamos juntos, você quer? Nem todo mundo quer. Mas e quando tem alguém que quer e você traz? Daqui a pouco essa pessoa está maior do que você, está entendendo? Está maior do que você. O nosso alvo tem que ser transformar pessoas em discípulos que sejam gente mais crente do que nós. Ninguém vai dizer amém? Por assim dizer, a maneira mais crentes do que nós, que sejam pregadores melhores do que nós, professores melhores do que nós, servos na casa de Deus melhores do que nós, gente ainda mais envolvida e engajada. Gente na vida ainda mais preparada, com maturidade para lidar com tudo que é a vida. Isso é desde dentro da nossa casa, pessoal. Então, esse texto aqui, ele é muito rico, porque ele nos ensina que nós precisamos servir pessoas com tudo o que nós podemos. Então, a questão é isso. Quem vai prestar o serviço? Com que qualidade isso vai acontecer? Os apóstolos estão dizendo, vocês é que vão escolher. A única coisa que eles pediram é o seguinte, vamos ter um padrão entre nós? Tem que ter um padrão. Que padrão é esse? Olha que padrão interessante aqui, que aparece para a gente no versículo 3.
escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito e de sabedoria. É isso. E nós os encarregaremos o serviço. Respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Esse é o padrão. Gente íntegra, gente que está num compromisso com Deus, gente que quer levar Deus a sério, gente que você percebe que as suas decisões são sensatas, cheias de sabedoria. É gente que está afetada pela presença de Deus. Esse é o padrão. Quantos querem ter esse padrão na sua vida? Então diz para quem está ao seu lado, pronto, você é candidato a servir. Vou votar em você. Aí, ó, diga aí, vou votar em você, pronto. Tá certo? Vou votar em você. Então, gente, olha que coisa mais linda, essas coisas que a gente está conversando hoje de manhã aqui. E então, a gente precisa perceber isso, tá? Disposição de servir e a preocupação de servir direito. E quando é que a gente serve direito? Item número 1 que a gente conversou aqui. Quando a gente percebe quais são as necessidades das pessoas a quem nós estamos servindo. Vocês entenderam? É isso. Então, vamos ficar ligado a esse caminho do Evangelho, gente. Desde dentro das nossas casas. Vamos prestar atenção na necessidade dos nossos lá? Vamos prestar atenção? Porque o que a gente combinou outro dia mesmo, que a graça de Deus faz com a gente? Que a graça de Deus, o que é a graça de Deus mesmo? É a ideia de que nós fomos e somos tratados melhor do que nós merecemos. O que a gente combinou outro dia aqui? Que nós vamos para a vida ao lado de todo mundo, tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Por quê? Porque é assim que nós somos tratados por Deus. Porque a graça de Deus agora fez de nós agentes da graça de Deus. Então, quando a gente vai em direção do outro, desde dentro da nossa casa, nós vamos tratar ele melhor do que ele merece. Todo mundo vai lembrar disso? Todo mundo vai lembrar disso? Tem que lembrar. Tem que lembrar, porque de vez em quando o outro lá em casa não ajuda, não é verdade? De vez em quando o negócio fica difícil. Mas você vai lembrar, não, eu vou tratar melhor do que merece. Essas coisas aqui, gente, é o seguinte, o tom do relacionamento, termino com isso. O tom do relacionamento, a dinâmica do relacionamento, é em função da necessidade do outro. Essa necessidade do outro é um negócio assim que pode ser assim, mas o outro é muito melindroso. Então, é a necessidade que essa pessoa tem de amadurecer, de largar a mão de ser assim. Como é que você faz para ajudar essa pessoa? Tem que ser do jeito de Deus, no método de Deus e no poder de Deus. Por isso que nós somos gente de oração. Senhor, me dá sabedoria, porque a gente vai tentando do nosso jeito. A gente dá uma gelada, a gente faz bico, a gente briga, a gente fica sem conversar. A gente faz de um monte de jeito para ver se dá certo para resolver a encrenca. Você já abriu um propósito aí de jejum e oração? Resolve. Você já abriu a Bíblia para ler um pouco mais, para entender os métodos de Jesus para lidar com gente? Entendeu? O que eu quero dizer é que tem um jeito, Jesus, de lidar com o outro, que tem uma necessidade, às vezes é imaturo, às vezes é infantil, às vezes é grosso mesmo, às vezes é mala mesmo. É assim que é. É marido, é esposa, é filha, é um pai, é uma mãe, é um profissional na empresa, é um colega de trabalho, é um vizinho, seja quem for. Essa pessoa ela tem uma necessidade que ela carrega. Você tem que enxergar esse desvio da vida dessa pessoa como uma necessidade que ela carrega. Essa necessidade precisa ser atendida. De que maneira? Com a sua resposta. Com a sua resposta. Não estou dizendo que não tem que ser firme,
Não estou dizendo que, às vezes, não precisa, né? Já falei aqui, tem que ser firme, às vezes precisa dar aquela pegada, sim, mas tem que ter coerência, tem que ser razoável, e tem que ser uma resposta que você oferece empoderado, tudo bem eu falar assim? Empoderado por Deus, no poder do Espírito Santo, e isso é fruto de oração. Você se organizou em oração, e aí quando o negócio acontece, de repente, porque é de repente, você sente aquela graça de Deus para você tratar melhor a pessoa melhor do que ela merece, mas você sente uma direção e vem uma sabedoria no que dizer, no que falar, no que calar. E às vezes com uma palavrinha que você diz, ou com uma cara que você faz sem dizer nada, você quebra a perninha da pessoa. No bom sentido da coisa. Para a pessoa desistir daquele descaminho que ela está seguindo. Então, gente, vamos prestar atenção nisso daqui. A ideia de seguir Jesus é segui-lo na capacidade de servir as pessoas com quem nós convivemos, como Jesus serviu. Do jeito dele vai dar certo. Do jeito dele vai dar certo. Entendemos essa lição? Pegou isso? Pegou isso? Vamos reconhecer hoje de manhã que a gente precisa de ajuda nisso? Que nessa relação que vocês estão vendo aí atrás, o serviço e o poder. Né? Quanto poder a gente precisa na vida? A gente precisa do poder do Espírito Santo, gente. Para a gente servir. Tá bom? E isso que muda a nossa história e muda a história das pessoas com quem nós convivemos também. Muito bom. E até aqui já está suficiente. Agora sabe no que eu creio? Que o Espírito Santo vai ajudar você no seu dia a dia, desde aqui, lá na sua casa e por onde você for, e nós seremos uma igreja diferenciada em favor de todas as gentes. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Abra suas mãos. Deus nosso Pai, abra assim as suas mãos, ó, mãos vazias, Senhor, para receber do Senhor. Creia que o Senhor está derramando aqui, neste lugar agora. Deus nosso Pai, nós nos abrimos para receber aquilo que no poder do Teu Espírito Santo está sendo investido nas nossas vidas agora. Nós queremos ter ouvidos atentos para ouvirmos as necessidades das pessoas que caminham conosco desde a nossa casa e em todo lugar e aqui na igreja também. E nós queremos servir melhor, nós queremos servir direito, nós queremos fazer do seu jeito, em favor uns dos outros, e assim, ó Deus, sermos a igreja como o Senhor deseja que nós sejamos, mas porque antes nós estamos dispostos a ser gente, do jeito que o Senhor quer, nós sejamos. Abençoa a iniciativa de cada um, cada reflexão que nós fizemos aqui, cada um tem assim, uma memória que trouxe na sua mente enquanto ouvia a palavra, coisas que sabem são desafiadores, ó Deus, situações complicadíssimas, mas nós invocamos o poder do Senhor sobre a nossa história, sobre a nossa família, e nós cremos que o Senhor vai nos abençoar de verdade, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Aplauda Jesus, que Ele merece. Não deixe de cumprimentar a quem chegou com você. Uma boa semana, nós nos vemos em nome de Jesus.